Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e a gente vai começar a falar sobre fórmulas de transformações de arcos, ou seja, sobre fórmulas que envolvem adição e subtração de arcos. No vídeo de hoje, a gente vai deduzir uma fórmula para encontrar o cosseno da soma de dois arcos. Tá legal? Vamos lá. Bom, então cosseno da soma. Peguei aqui, olha, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. E esse arco que eu fiz aqui em rosa é o arco de comprimento A. Aqui eu vou pegar um ponto B. Esse arco, aliás, aqui não é o comprimento que é A, mas esse é o arco correspondente ao ângulo A, tá? Se eu fizer aqui, ó, não é o comprimento dele, não. Isso aqui é a medida em radianos desse arco, tá legal? Aqui, esse arco em azul é um arco correspondente ao ângulo B em radianos, ou seja, aqui seria o B. E aí, este mesmo comprimento, eu coloquei aqui no sentido negativo. Então, aqui seria o correspondente ao arco, ao ângulo, menos B. Tá legal? Bom, mas espera aí. Sendo assim, vou até diminuir um pouquinho esse tamanho aqui. Tá parecendo que foi um pouquinho maior. Vamos colocar aqui. Vou chamar esse ponto aqui de ponto C. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos escrever as coordenadas de cada um desses pontos, considerando esse sistema de eixos. Sistema de eixos esses, nos quais a gente sabe que o eixo horizontal é o eixo dos cossenos. O eixo vertical é o eixo dos senos. Ah, então, pera. Coordenadas do ponto A. Abscissa do ponto A, cosseno de Azinho. Aliás, vamos fazer assim, ó, para facilitar, vamos colocar isso aqui na mesma cor. Já que é o arco rosa, eu vou colocar assim, ó, cosseno de A. E a ordenada dele é o seno de A. Agora vamos fazer o mesmo com o B. Com o ponto B. Ih, mas peraí, para eu chegar aqui no ponto B, eu vou ter que andar A mais B, né? Esse ângulo total aqui vai ser o ângulo A mais B. Logo, as coordenadas do ponto B são cosseno de A mais B e seno de A mais B. E o ponto C, aqui a gente vai ter como abscissa o cosseno de menos B e o seno de menos B. Mas espera aí. O cosseno de menos B é igual ao cosseno de B, né? Porque, ó, eixo dos cossenos, quando a gente projetar aqui, se eu pegar o arco B, vai dar no mesmo lugar. Então, a gente sabe que cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. E o seno de menos B é o simétrico do seno de B. Porque quando a gente projetar isso no eixo dos senos, ó, ele vai ser o simétrico do seno do B. Então, aqui, isso é menos seno de B. Então, já vou usar as coordenadas do ponto C como sendo cosseno B e menos seno de B. Tá, mas para que eu fiz isso? Observa o seguinte. Se eu pegar o arco AC corresponde a um ângulo de A mais B, né? Porque este tamanho aqui é o ângulo A e este tamanho aqui é o ângulo B, que a gente está chamando de menos B porque a gente pegou no sentido horário, ou seja, no sentido negativo do círculo trigonométrico. Mas o tamanho do ângulo é B radianos. Portanto, o arco AC é do tamanho de A mais B. Assim como o arco, deixa eu chamar esse ponto aqui de ponto P, assim como o arco PB, também, né? Também é A mais B. E esse aqui também é A mais B. Então, se eu fizer uma corda, ligando aqui os pontos P e B, e também fizer uma outra ligando os pontos A e C, essas duas cordas têm o mesmo comprimento. Então, eu posso trabalhar com distância entre dois pontos. Ou seja, daqui a gente deduz que a distância
entre os pontos P e B tem que ser igual à distância entre os pontos A e C. E a gente já sabe calcular a distância, vimos isso num outro vídeo. A gente sabe que a distância entre os pontos P e B é raiz quadrada de x do ponto B é cosseno de A mais B, menos o x do ponto P. O x do ponto P, ó, olha as coordenadas do ponto P, 1 e 0. Não é isso? O x dele é 1, o y dele é 0. Então, menos 1 ao quadrado, mais o y do ponto B, que é seno de A mais B, menos o y do ponto A, que é 0. Isso aqui é o quadrado. Isso tem que ser igual. Agora, a distância entre os pontos A e C vai ser o x do ponto A, que é cosseno de A, menos o x do ponto C, que é cosseno de B, ao quadrado, mais o y do ponto A, que é seno de A, menos o y do ponto C, que é menos seno de B. Quando a gente fizer menos o seno de B, vai ficar mais seno de B. Ao quadrado. Agora, vamos resolver isso? Olha para cá. Raiz quadrada igual a raiz quadrada. Então, a gente pode elevar os dois membros ao quadrado, né? Se a raiz quadrada disso é igual a raiz quadrada disso, então os radicandos são iguais. Ou seja, a gente pode cortar esses radicais, porque a gente está elevando os dois membros ao quadrado. Beleza. Agora eu vou resolver esses quadrados aqui dentro. Fazendo o quadrado de uma soma ou o quadrado de uma diferença, vai dar o trinômio quadrado perfeito, né? Então, vamos fazer aqui, vai ficar o quadrado do primeiro, que é cosseno ao quadrado de A mais B, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2 vezes cosseno de A mais B, mais o quadrado do segundo, que é mais 1. Mais, fazer a mesma coisa aqui, ó. Acabou a linha, repito o sinal na linha de baixo, mais o quadrado do primeiro, que é seno ao quadrado de A mais B. Ah, aliás, aqui, ó, é menos 0, né? Se é menos 0, não vou precisar fazer isso. Isso aqui menos 0 vai dar o próprio, elevado ao quadrado, dá só isso aqui ao quadrado. Beleza, então isso aqui vai ser igual a... Vou para o segundo membro. Cortamos já a raiz, né? Deixa eu marcar aqui que a gente cortou, porque a gente elevou isso ao quadrado e isso ao quadrado. Aí ficou... Ah, detalhe, hein? Deixa eu abrir aqui uma janela para comentar um erro muito comum, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado, isso não necessariamente é x, hein? Raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Por quê? Por definição, quando a gente fala em raiz quadrada, a gente está falando na raiz quadrada positiva do número. Portanto, é módulo do número. Por que eu não precisei colocar módulo aqui? Porque eu tinha uma soma de quadrados, portanto, eu tenho a garantia de que é positivo. Por isso, eu não precisei colocar um módulo. Tá legal? Então, volta aqui comigo. Então, onde é que a gente estava? Vamos fazer o segundo membro. No segundo membro vai ficar quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado de A, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 2 cosseno A, cosseno B, mais o quadrado do segundo, cosseno ao quadrado de B, mais, aqui agora, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos ver agora o que dá pra gente melhorar aqui. Vamos olhar para isso e ver o que a gente consegue fazer. Calma aí, ó, para cá. Cosseno ao quadrado de A mais B mais seno ao quadrado de A mais B. Relação fundamental da trigonometria. Isso aqui vai dar 1. Então, aqui dá 1. Depois, olha no segundo membro. Cosseno ao quadrado de B mais seno ao quadrado de B. Relação fundamental da trigonometria. Isso dá 1. Ah, mas então eu posso cancelar esse 1 do primeiro membro com esse 1 do segundo membro. O que mais que a gente tem? No segundo membro, olha o outro, ó. Cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A. Relação fundamental da trigonometria, que dá 1. No primeiro membro também tem 1. Então, podemos cancelar
Isso, sobrando desse modo apenas, aqui ficou um pouco bagunçado, mas como acabou o meu quadro, vou voltar para cá, tá legal? Vou voltar para cá. Então, vai ficar, olha só o que sobrou no primeiro membro. Menos 2 cosseno de A mais B. Vamos colocar aqui, menos 2 cosseno de A mais B. Só sobrou isso no primeiro membro. Igual, olha o segundo membro, menos 2 cosseno A, cosseno B. Mais 2 seno A, seno B. O que dá para melhorar aqui? Qual é o nosso objetivo? Encontrar o cosseno da soma. Ou seja, o nosso objetivo é encontrar esse valor aqui. Então, eu quero me livrar desse menos 2. Para isso, eu vou dividir a equação inteira por menos 2. Daí, no primeiro membro, vai ficar cosseno de A mais B igual. Vai dividir isso por menos 2, vai dar cosseno A, cosseno B. Dividindo por menos 2. Então, aqui vai ficar menos seno A, seno B. Olha que beleza. Olha como é sonora essa fórmula. Cosseno da soma de dois arcos, quer dizer, o cosseno de A mais B vai ser cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Maravilha. Essa fórmula daqui agora tem que ficar no sangue. A gente vai precisar usar pra caramba futuramente, certo? No próximo vídeo a gente vai falar no cosseno, se ao invés de A mais B for A menos B. Aí vai ser fácil, né? Porque se a gente já sabe da soma, vai ser fácil fazer da diferença. Mas isso a gente vê no próximo vídeo, tá legal? Até lá!